Olá, queridos, nós estamos começando um novo mês, o mês de dezembro, e com ele nós estamos introduzindo um novo tema de estudos nas nossas células. Se você já teve a curiosidade de olhar lá no Célula In ou no seu e-mail, se você é líder de célula, você verá que o tema desse mês é detox. É uma palavra que tem sido muito usada recentemente, né? E nós estamos nos propondo a pensar sobre este processo na alma. Por isso o tema desse mês é detox da alma. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber se a gente entende o que significa essa palavra. A gente sabe, a gente vê aí dieta detox, mas o que isso significa? Na verdade, detox é a abreviação de um termo em inglês, que é detoxification, que significa desintoxicação. E é disso que trata esse processo, esse tipo de dieta detox. Na verdade, a proposta é promover um processo metabólico que elimine as toxinas que vão sendo acumuladas no nosso organismo, toxinas que são nocivas à nossa saúde. Hoje, gente, a gente sabe que muitas das doenças que a gente tem, elas têm, muitas vezes, fundo emocional. Daí a gente dizer que muitas vezes um determinado processo que a gente está vivendo é somatização de algum processo psíquico, de algum sofrimento psíquico, de algum problema emocional. Então, coisas como, por exemplo, problemas de pele, problemas de estômago, muitas vezes são resultado, questões intestinais, são resultado ou são somatização de problemas psicológicos, psíquicos, emocionais. Mas há determinados problemas de saúde que também são resultado de um acúmulo de coisas no nosso organismo que são toxinas, são tóxicas para o nosso organismo. Então, muitas vezes alguma situação que envolva fadiga mental, fadiga física, problema de pele, pode ser resultante de excessos de substâncias tóxicas acumuladas no seu organismo. E aí talvez você pense, mas o que pode gerar esse tipo de acúmulo? Ou pode intoxicar o meu corpo? A gente pode começar, a gente vive numa cidade grande, os problemas de poluição, às vezes o uso excessivo de elementos como produtos cosméticos, com excesso de química, ou até mesmo alimentação carregada de elementos químicos que fazem mal à saúde. Essas coisas podem se acumular nos tecidos corporais da gente ao longo do tempo e vão impactando a saúde, né? Detox, então, nesse caso, significa o processo de eliminação dessas toxinas que vão se acumulando no organismo, né? Uma dieta detox, então, por natureza, ela é diurética, ela estimula o rim, porque a gente sabe que os nossos rins têm essa função de eliminar substâncias tóxicas, né, do organismo. Então, ela estimula o rim a funcionar. Então, uma dieta detox, ela é diurética, ela é desintoxicante e ela é nutritiva, no bom sentido. Ela vai procurar quais são aqueles tipos de alimento que vão promover saúde para você e não vão intoxicar você. Então, nesse mês, a gente quer estar fazendo um paralelo entre isso e o que significaria uma dieta detox da alma. Uma dieta que desintoxique a nossa alma. A Bíblia nos mostra que Deus quer que nós nos santifiquemos de maneira integral. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, o que Deus quer fazer conosco é trabalhar em todas as áreas de nossas vidas. Então, a Bíblia nos propõe, na medida em que nós caminhamos na presença de Deus, que a gente vá eliminando aquelas coisas que atrapalham esse processo na nossa vida. E aí isso nós vamos chamar ou vamos fazer um paralelo com esse processo de desintoxicação da alma. O que é tóxico para a minha alma e que eu estou deixando acumular dentro de mim? E eu preciso parar e fazer uma limpeza. Basicamente é isso que a gente quer estar conversando esses dias nos nossos encontros. Logo de início eu me lembro daquele texto de Hebreus, logo depois daquele capítulo maravilhoso sobre a fé, em que o autor escreve o exemplo de tantos heróis da fé. Ele começa o capítulo 12 dizendo assim, olha, se nós temos tão grande nuvem de testemunhas nos cercando, nós precisamos nos desembaraçar de todo pecado, de todo peso e de todo pecado que nos assedia constantemente, para que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse versículo você encontra em Hebreus capítulo 12, verso 1. Vamos fazer associação com o que a gente está dizendo aqui? Se eu quero correr de maneira livre, de maneira desembaraçada, a carreira que está proposta para mim, eu preciso me desembaraçar daquilo que está atravancando esse processo. Então, fazendo paralelo com o que a gente estava falando aqui antes, eu preciso me livrar daquilo que está intoxicando a minha alma, daquilo que me atrapalha, daquilo que se acumula e é nocivo para a minha alma. Eu preciso me nutrir do que é bom, assim como a dieta detox, fisicamente falando, ela vai me indicar aquilo que é nutritivo no bom sentido para a minha alma, para o meu corpo. Também em relação à minha alma, uma dieta detox vai promover exatamente isso. Vai me levar a eliminar aquilo que é tóxico, aquilo que é nocivo. A gente poderia citar aqui tantos textos que falam sobre isso, né? Nesse processo de santificação. O livro de Colossenses, por exemplo, ele nos fala sobre esse processo de se despir daquilo que não deve mais fazer parte de mim e me revestir daquilo que realmente eu preciso alimentar em mim. Você encontra isso, por exemplo, no capítulo 3, quando ele diz, vocês façam morrer a natureza terrena de vocês. Prostituição, impureza, olha os elementos tóxicos que precisam sair da gente. Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, aí ele vai citando toda uma lista que a gente não tem tempo aqui agora de estar descrevendo. E ele repete, capítulo 3, verso 5, verso 8, ele vai dizer, tirem, despojem-se igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, etc, etc, etc. Toxinas do pecado que a gente precisa lançar fora, botar o nosso rim espiritual para funcionar e jogar fora. Aquilo que o autor aos Hebreus nos orienta a fazer de uma outra maneira. Ele diz, você precisa se desembaraçar daquilo que está atravancando a sua corrida espiritual. Olha a nuvem de testemunhas que você tem em volta de você. E se você quer prosseguir de maneira leve, de maneira saudável, desintoxique-se. Nossa, essa palavra ficou até bonita agora. Desintoxique-se. Tire todo esse pecado que atrapalha, que atravanca a tua corrida, como ela foi proposta para você. Então você vai ver, por exemplo, se eu pego esse texto de Colossenses, ele vai dizer, tire isso e coloque aquilo. Ou seja, elimine as toxinas do pecado, alimentando em você aquilo que é nutritivo, que é saudável, que vem do espírito, que vai fazer bem à sua alma.
Então, no capítulo 3 de Colossenses, você vai encontrar a partir do versículo 12. Já se despojou daquilo? Já arrancou aquilo da sua vida? Então, agora revista-se. Revista-se de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, etc, etc, etc. Nesta primeira semana, a gente vai estar vendo uma das coisas que a gente precisa entender é que muitas vezes essas coisas tóxicas na nossa vida espiritual estão acumuladas ali numa tentativa inútil que a gente tem de lidar com o vazio da alma, com alguma coisa que não seja proveniente de Deus. Você vai entender melhor o que eu estou falando se eu citar para você o texto base que vai nos ajudar nesse sentido, que é o capítulo 4 de João. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E quando a gente ouve o testemunho de alguém que encontrou Jesus, é muito comum ela dizer: Jesus veio preencher o vazio da minha alma. E, na verdade, essa foi basicamente a experiência dessa mulher samaritana com quem Jesus se encontrou. Uma mulher que pretendeu, tentou encher o vazio da alma dela com paliativos que não traziam para ela o que ela estava buscando. E por isso toda a conversa de Jesus com ela foi: me dá um pouquinho de água, porque na verdade o que você está buscando não é o consolo de um casamento, não é preencher o vazio da sua alma com a presença de companhia. Tudo isso é bom. Mas a fome, a sede que tem no seu coração essa sede só pode ser saciada com a água viva que eu tenho para dar. Por isso Jesus diz para ela: se você conhecesse quem é que te pede água, você pediria, ele te daria água viva. Então, esse vazio que existe na alma do homem, esse vazio existencial básico, ele está aí implantado desde que nós nos vimos separados de Deus. Então, tudo que a gente usa no sentido, na busca de preencher esse vazio que não seja com o Senhor Jesus, com a água viva, é toxina, intoxica a alma, não resolve o nosso problema, né? Então, na verdade, o que a gente tem sede, essa sede que existe na nossa alma, ela só pode ser preenchida por Deus. Por isso, o tema de estudo dessa semana é: tchau, vazio, não preciso mais tentar encher o vazio da minha alma com coisas que não satisfazem. Aliás, nesse sentido, eu estou me lembrando aqui daquele texto de Jeremias, capítulo 2, quando Deus argumenta com o povo de Israel em relação à idolatria, e ele diz assim: quem é que vai entender uma coisa dessa? Quem é que vai entender um povo que conhece o Deus vivo e que troca as suas torrentes de água fresca por cisternas rotas que não podem conter as águas? Ele fala isso no sentido de Israel ter trocado o conhecimento do Deus vivo por ídolos, por deuses que deuses não são. E aí é uma queixa de Deus: qual foi a falha que vocês encontraram em mim para tentar encher o vazio da alma de vocês com aquilo que não satisfaz? E esta semana a gente vai estar conversando exatamente sobre isso. Essa mulher samaritana, a busca dela que estava movendo as suas escolhas, o seu destino. Uma mulher que já tinha sido casada várias vezes e que agora estava com uma pessoa que nem marido era. De alguma maneira, essa mulher supunha ou pensava que encontrar um marido a faria se sentir melhor, a faria se sentir preenchida. Mas acontece, seu plano não estava funcionando, já que ela havia experimentado tantos casamentos frustrados ou fracassados. E aí vale uma reflexão para a gente. Há vazio interior na sua alma? Você já encontrou a fonte de água viva. Então, por que você ainda, de repente, está intoxicando a sua alma com coisas que não vão preencher corretamente? E aí, isso nos leva
ao outro texto que está proposto para hoje, que é o texto de Tiago, porque a gente vai pensar assim, mas por que eu caio em tanta furada, espiritualmente falando? Por que eu fracasso muitas vezes diante das tentações? Por quê? Porque a minha alma está cheia de tóxico, coisas que não provêm de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, que é outro texto que está proposto para a gente aí nessa semana, versículo 13 a 15, ele vai dizer que a gente às vezes reclama das tentações, mas elas muitas vezes só têm acolhida em nós. Por quê? Porque a gente está alimentado de coisas nocivas à nossa vida espiritual. Capítulo, então, 1 do livro de Tiago, verso 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Isso me leva a pensar naquele outro texto, que é uma citação de Jesus, quando ele diz assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, ou vice-versa. Onde o seu coração está, é onde está o seu tesouro. Então, quando a minha cobiça me atrai e me seduz, é sinal de que ali eu estou colocando o foco do meu afeto, o foco da minha vontade. Então, o texto aqui de Tiago diz: então a cobiça, quando ela me atrai e me seduz, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse texto explica que cada um de nós é tentado por sua própria cobiça. E usa até uma expressão forte para dizer que essa cobiça acaba nos arrastando e nos seduzindo. Né? O que é a cobiça, no final das contas? A cobiça é um desejo ardente de possuir alguma coisa, uma ambição, é um desejo imoderado de riquezas, de honras. É uma avidez, uma ganância. Quando Jesus fala sobre sede interior, ele deixa claro que o que nos preenche, nos satisfaz, não é bem material. Não são coisas perecíveis. Por isso ele diz: não acumulem para vocês tesouros onde a traça corrói, corrompe, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Então ele está propondo aqui que a gente se alimente daquilo que faz bem à nossa alma. Estão entendendo aí a relação que nós estamos fazendo com essa proposta de desintoxicar a alma, como a gente procura desintoxicar o corpo quando a gente se empenha numa dieta detox? A gente precisa fazer essa dieta para a nossa alma. Precisa entender que a gente precisa se nutrir daquilo que é bom, daquilo que realmente satisfaz, daquilo que vai fazer com que a gente seja edificado, que a gente tenha saúde espiritual. Né? Aqui no nosso estudo a gente tem uma pergunta que é proposta, que diz assim: o que as suas tentações, ou seja, aquelas áreas em que você se vê tentado com mais frequência, o que as suas tentações ensinam a você sobre as suas cobiças? Como é que você tem tentado preencher o seu vazio interior? Então, quando a gente não encontra saciedade para o nosso vazio interior, a gente começa a ficar em busca de alguma coisa capaz de preencher. E é isso que a mulher samaritana estava fazendo. E foi isso que Jesus deixou para a gente como ensinamento. Nesses dois trechos bíblicos, tanto em João quanto em Tiago, nós temos uma lição importante para aprender. Se a gente olhar com calma para esses textos, a gente vai descobrir o segredo de ficar livre desse vazio que consome a alma. Jesus diz para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por outro lado, Tiago afirma: Deus não é tentado pelo mal. Quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça,
pelas coisas com as quais a gente está entulhando a nossa alma. Sabe, a gente tem a resposta. Deus é completo, Deus não tem vazio interior, Deus não sente falta de nada, pelo contrário, Ele preenche a tudo e a todos. E Jesus, o Verbo de Deus, é a resposta para o nosso vazio, é a resposta para a nossa necessidade. Então, quando entendemos que Deus é perfeito, completo, Romanos diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Ele é o único que pode nos dar água viva. A gente já sabe dessas coisas, mas a gente precisa, de vez em quando, parar e perceber se a gente está se deixando distrair pelo caminho, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que o pecado, ele fica tentando se agarrar na gente. São toxinas. Essas toxinas do pecado, elas ficam tentando se infiltrar na gente. E aí desembarace-se disso, para que você possa correr com perseverança a carreira que está proposta a você. Então, precisamos lembrar isso. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais saciado você estará. E a gente lembrou aqui do texto de Jeremias, capítulo 2, e eu digo, se o Espírito de Deus, em algum momento, revela a você que você tem cavado cisternas rotas, que você tem trocado essa água viva por cisternas que já estão rachadas por si mesmo, que vão esvaziar, vão, como a gente diz, vão enfraquecer, tirar a sua vida. Volte-se para a fonte de vida, volte-se para a fonte das águas vivas, volte-se para aquele que diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água a você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quero estimular você nesse mês, estar dizendo, convidando o Espírito Santo de Deus que habita em você a mergulhar na sua alma, visitar cada cômodo, cada partezinha da sua alma e dizer, Senhor, se tem alguma toxina acumulada, se eu tenho tentado preencher a minha alma com aquilo que não tem sentido nenhum, por favor, faz uma limpeza, faz uma faxina e me enche daquilo que realmente tem toda a plenitude, que é a tua presença na minha vida. Eu desejo que nessa semana nossos encontros sejam preenchidos com essa disposição. Senhor, estou disposto. Por favor, recicla a minha alma, limpa a minha alma e enche daquilo que tem sentido. Amém? Deus o abençoe, Deus abençoe cada encontro de cada célula esta semana, esse é o desejo do meu coração. Fiquem com Deus.